Bom dia, então, para todo mundo. Por enquanto, Bruna, Maria Fernanda e Bruno Vinícius aqui. O, o momento de hoje, ele vai ser destinado para nós iniciarmos a diagramação do jornal. Vocês vão ter, então, de hoje até o dia 17 de maio, são 4 segundas-feiras a contar com esta, para poder diagramar o jornal com o seu conteúdo original, né? Quer dizer, as matérias que vocês produziram, as fotos, a charge, né? Que a Maria Fernanda fez também. E aí eu vou disponibilizar, então, todo o conteúdo. Esse conteúdo, como eu já disse, já foi corrigido durante o final de semana. Eu devolvi alguns textos para que alguns ajustes fossem feitos. E eu já recebi de volta também. Então, o conteúdo ele já está editado, ele está pronto para ser diagramado. E aí a gente vai fazer como acontece propriamente num jornal ou numa revista, né? Então, os repórteres terminam o texto, mandam para o editor providencia as edições, faz as revisões necessárias, devolve, né, para os repórteres, caso seja necessária alguma outra apuração, né, uma apuração mais aprofundada. E quando os textos estão finalizados, eles são enviados para o departamento de arte, de diagramação, para que possa ser produzido até ser enviado para a gráfica. Essa última etapa não vai haver, no nosso caso, pelas questões que a gente já sabe. Não tem por que ser impresso, né, já que a gente não tem um regime presencial, então toda a produção do Jornal Mural ela está sendo feita pensando numa versão digital que a gente vai disponibilizar para que as pessoas possam acessar posteriormente. A Rebeca também acabou de entrar aqui. Bom dia, Rebeca, para você também. E aí, então, nós vamos ter de hoje até a segunda-feira, dia 17, como eu já mencionei, são quatro segundas a contar com hoje, para que vocês possam, então, no dia 17 de maio, que é a última segunda-feira do semestre, que acaba no dia 22, que é um sábado, para que vocês possam, então, no dia 17, entregar esse projeto. Tá? É um projeto que pode, repito, ser desenvolvido em dupla, é a indicação minha, né, para que vocês façam em dupla, com todas as limitações que um trabalho em dupla possa ter numa modalidade remota, mas vocês podem fazer, então, em dupla, e aí cada dupla, então, vai apresentar um modelo, né, um modelo de projeto gráfico para a edição 13 do Jornal Mural, tá? Que é a responsabilidade de vocês, da turma que está fazendo a disciplina em 2020/1. Então, e é claro, quem quiser fazer individualmente também pode, né? O que não pode é fazer em trio ou mais, tá? Então pode fazer individualmente, pode fazer em dupla, mas de 3 para cima não será permitido. E aí, então, no dia 17, o que a gente vai fazer? As duplas, ou quem for trabalhar individualmente, vai apresentar, tal como num seminário, né, vai compartilhar com os colegas a sua produção, e nós teremos dali, então, a quarta nota. Vocês já têm 3, eu ainda não corrigi a atividade da semana passada, vou corrigir hoje, já vou disponibilizar no AVA as 3 primeiras notas, as 2 primeiras em relação àqueles trabalhos que vocês fizeram com jornais e revistas. Na verdade, foram 3 atividades ali, 2 nós juntamos, né, e tivemos uma outra valendo de 0 a 10. Aí vocês têm já uma terceira nota que é sobre a atividade da semana passada, e vão ter uma quarta nota ainda que é justamente sobre esse trabalho. Tá? Então, essa quarta nota então vai originar a média de vocês na disciplina
somando-se as 4 notas, dividindo por 4, e aí a média aritmética vai ser a média de vocês na disciplina. Lembrando, né, de 5 para cima está aprovado automaticamente, de 4,9 para baixo é reprovação. Também automática, porque não tem prova final nem segunda época nessa metodologia de avaliação que define o 5 como média do semestre. Tá? Então, basicamente é isso. Né? E aí, então, no dia 17, a gente vai ter a apresentação, não é só entregar, vocês vão ter que submeter no AVA, tal como uma tarefa, né, tal como vocês vêm fazendo com as atividades avaliativas, mas diferentemente das anteriores, esta do dia 17 vocês vão ter que expor. Aí a gente vai dar ali 10 minutos, 15 minutos para cada dupla expor, né, enfim, mostrar para os colegas a produção que vocês fizeram e dar justificativas, quer dizer, por que a orientação foi na vertical, né, em pé e não deitado, por que o diagrama foi de tantas colunas e não de outras, por que algumas matérias vocês combinaram colunas e outras não, por que a cor utilizada no nome do jornal e que caracteriza a identidade do jornal é o azul e por que não outra cor, por que numa matéria vocês preferiram colocar fotos e em outras vocês preferiram colocar o olho, por que numa matéria vocês preferiram colocar as duas coisas. Vejam, são coisas demais para fazer. E o nome da disciplina, gente, não é à toa. Tá? O nome da disciplina é Editoração e Planejamento Gráfico. Tá? E isso não é trivial. Isso não é só alegórico, né? Ilustrativo. Isso diz muito sobre como deve ser procedido o trabalho de vocês nesta disciplina, principalmente este. Principalmente este. Então, eu dou bom dia aqui para a Andrelina, né, que entrou, o Bruno Gonçalves também está chegando aqui agora, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas também. Então, por que eu chamei, né, essa aula? Eu tinha lá no cronograma, né, eu tinha colocado que a partir de hoje a gente ia definir, né, se as atividades iam ser síncronas ou assíncronas. Então, assim, como é o pontapé inicial da última etapa da disciplina, tem muitas coisas para falar, porque se nós tivéssemos na modalidade presencial, a gente procederia de uma forma que não tem como, pelo menos inicialmente, fazer de igual modo aqui. E era de um jeito, né, no presencial era de um jeito que ajudava muito no resultado final da disciplina, que é a apresentação do projeto gráfico da 13ª edição do VOT. Tá? Então, como é que nós faríamos o momento de hoje se o ensino fosse presencial? Então, nós chegaríamos no laboratório de planejamento gráfico, aproveitaríamos aquelas mesas brancas enormes, e aí eu entregaria para cada dupla, ou quem preferisse fazer individualmente, uma folha de papel A3, porque é no papel A3 que o jornal é impresso, tá? O papel A3 é aquele que é o dobro do A4, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma folha A4 em pé, o A3 teria mais um A4 do lado, né? E aí viraria um A3 no formato retrato, tá? Retrato não, paisagem, perdão, né? Na horizontal. E aí eu daria então uma folha para cada dupla, para que vocês, à mão mesmo, pudessem desenhar o projeto gráfico, porque a partir daquele desenho que vocês fizessem à mão no papel, é que vocês iriam depois para o computador para poder reproduzir aquele modelo, agora sim, de forma digital. Tá? E aí o que a gente faz? A gente utiliza lápis grafite, né, lápis preto, para poder simular, por exemplo, as linhas do texto, para poder desenhar as colunas. Então, assim, é um trabalho com lápis de cor, né, porque o nome do jornal sempre aparece colorido, então, né, no planejamento gráfico tem tudo isso. Régua, para ir fazendo ali as delimitações das colunas.
Então, tudo isso nós faríamos antes de ir para o computador. Normalmente, para essa atividade, a gente gastaria umas 2 manhãs, já que são 2 horas de aula, né? Quando era na grade antiga, em uma manhã a gente conseguia fazer, né? Começava às 7h30 e ia até às 11h30, para que aí depois sim a gente fosse para o computador para poder fazer, para poder pegar aquele desenho que estava no papel e levar então para o programa, no caso era o PageMaker. Aqui então nós temos que fazer um pouco diferente. Isso não impede que vocês possam fazer como uma primeira etapa no papel, mas reparem, né, no ensino remoto não tem como, isso tudo fica muito diluído, né? Eu até diria que se vocês tivessem condições de fazer primeiro no papel para depois levar para o computador, seria melhor. Então, não sei, se vocês tiverem aí folha A4, né, sulfite, pode botar uma do lado da outra, vai dar em pé, né, se vocês pegarem um A4 em pé e colocar um do lado do outro, vai dar um A3 deitado, tá? Vocês podem, eu até recomendo, porque vocês vão conseguir já aparar muitas arestas nessa projeção que vocês vão fazer no papel. Mas, como eu falei para vocês, quando isso acontece em sala de aula, é muito mais fácil, porque a gente vai observando, eu vou orientando, e aí quando termina de produzir no papel, usando os lápis de cor, o grafite, a régua, aí cada dupla ou cada grupo apresenta para a sala, por quê? Porque a partir dessa apresentação é que a gente vai tirar o modelo do jornal. Então aí a gente vai pegando as melhores características de cada modelo, né, de cada projeto gráfico, e aglutina numa versão final que vai ser a versão da sala, tá? Aqui a gente vai ter que fazer isso lá no dia 17, quer dizer, e já com a apresentação digital, porque não tem como vocês apresentarem no papel, né? Não faria o menor sentido a gente utilizar uma videoconferência para vocês apresentarem no papel, sendo que a apresentação no papel numa videoconferência é de alguma forma uma apresentação digital, né? Agora, para finalidade própria, né, para melhor organizar o trabalho de vocês, se vocês puderem até lá, primeiro fazer no papel, para depois levar para o InDesign, é melhor. Tá? Eu diria para vocês que vocês têm muito a ganhar com isso. A Brenda entrou aqui agora também. Bom dia, Brenda, para você também. Seja bem-vinda. Então, agora a gente vai fazer diferente. Né? Então, por que eu chamei vocês para este encontro hoje? Aí vocês vão trabalhar de forma assíncrona na semana que vem, que é dia 3 de maio. No dia 10, que é a penúltima segunda-feira do semestre letivo, a gente volta para cá, porque cada um de vocês ou cada dupla vai apresentar previamente aquilo que já tem, porque aí eu tenho como contribuir, né, para que vocês não cheguem no dia 17 sem ter a possibilidade e o tempo para fazer correções, e aí vocês vão ter que entregar, porque isso vai valer nota. Então, pelo menos a gente fazendo uma sessão anterior no dia 10, eu tenho como já dar algumas orientações para a gente fazer umas correções de rota. E aí vocês colocam, viu, Bruna? Vou colocar, tá? Eu coloco no AVA, coloco no grupo, tá bom? Porque agora, como eu disse, contando com a aula de hoje, são 4 segundas-feiras, né? Então, nós estamos muito na reta final, tá? E vocês têm aquilo que eu já falava no início, né? De alguma maneira, a gente precisa encontrar alguma vantagem nesse ensino remoto. São infinitas desvantagens, mas a gente precisa encontrar pelo menos uma ou outra, né? Quer dizer, no ensino presencial, a moçada fica presa ao trabalho com o programa em sala de aula, né? Então, quer dizer, é o trabalho com o programa só uma vez por semana no dia da aula. Nessa modalidade, vocês têm a possibilidade de fazer isso o tempo inteiro, quando sempre que sobrar um tempo, né? Um momento à tarde, à noite, num final de semana, tá? O que significa dizer que vocês não terão apenas as 2 horas destinadas a esta aula, mas terão também outros momentos de forma assíncrona para
para poder fazer o projeto. Até por causa disso, gente, a minha cobrança vai ser alta, tá? Assim, não é simplesmente pegar o conteúdo que eu vou disponibilizar lá no AVA do jornal, né, fotos, textos, e jogar numa página, né, e depois entregar e falar aqui, professor, o meu projeto para a 13ª edição é este. Tem que ter capricho, gente. É um produto de vocês, porque se vocês não tiverem zelo por isso, ninguém vai ter, tá? E vocês vão ter condições de entregar um material muito bem acabado, porque o tempo é bastante elástico, né? Vocês vão começar a trabalhar com isso hoje, e como eu falei, vocês não têm a possibilidade de trabalhar com o jornal só das 7h30 às 9h20 de segunda-feira. Se fosse no presencial, essa seria uma desculpa, mas não é o caso, tá? Eu sei que vocês têm outras atividades, o final de semestre é terrível, sempre foi, né? No presencial sempre foi, no remoto talvez seja pior, e é terrível para todo mundo, né? É para os estudantes, na minha época que eu fiz faculdade era muito complicado, é para professor também, e nós estamos de fato na fase final, né? Nós estamos a menos de um mês de finalizar o semestre, tá? Então, mas assim, é necessário fazer caber tudo que vocês têm, e é muita coisa, eu reconheço, mas é necessário fazer caber tudo que vocês têm nesse último mês de aula, né? É o sprint final. E assim, depois de um semestre terrível, né? Que nós começamos lá em abril e estamos terminando em maio do outro ano, caramba, acho que vale o esforço, né? Porque imagina, né? Se a gente chega agora na reta final, a não ser que haja, né, um motivo coerente que justifique a gente não ter conseguido ter sucesso, não só nessa disciplina, mas em qualquer outra, mas é importante que no final aqui a gente vai ter que se dedicar, vai ter que dar aquela gota a mais de suor, porque seria assim também no regime presencial, tá bom? Guardadas, né, as dificuldades que a gente tem, como eu falei, porque muitas coisas, claro, justificam de repente a gente chegar até aqui e não conseguir terminar, né? Mas em condições normais, especialmente de saúde, né, que eu estou falando aqui, acredito que seja factível a gente concluir o semestre e, claro, né, diante de qualquer dificuldade, vocês sabem, eu sempre vou estar por aqui no Zap, no e-mail, né, a gente pode também fazer uma reunião como essa para que nós consigamos terminar o jornal, tá bom? Então, num primeiro momento, essa é a orientação. O que acontece? Normalmente, os textos que chegam até mim, eles chegam maiores do que a página A3, que é o tamanho, né, o formato que a gente utiliza para poder produzir o jornal. Por que é o formato A3? Porque é o único formato possível de ser impresso aqui dentro da UFMT, tá? A UFMT não faz impressão em outro tamanho de papel senão no A3. O que significa dizer que o jornal mural poderia ser perfeitamente menor do que é ou até maior, né? De repente utilizando mais de uma folha ou utilizando uma folha só, mas num tamanho maior. Então, nós nos prendemos ao tamanho A3 porque é um tamanho, condizente com o jornal mural e é aquele que a universidade consegue imprimir, tá? E isso, no final das contas, acaba exigindo, principalmente de mim, um poder de síntese muito grande. Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, a média do tamanho dos textos que eles precisam ter para poder juntos, né, caberem num papel A3 é mais ou menos metade de uma folha A4. E assim, as produções de vocês comprovam isso. É muito complicado, né, a gente se limitar a meia página A4 para escrever uma notícia, né? E os textos de vocês, eu conheço, né, a produção toda tem mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então,
o que eu acabei, e os textos estão bons, né? Eu não sei se eles já passaram pelo crivo do Carlos, né, na disciplina de redação, mas de qualquer maneira os textos estão muito, muito bem escritos, né, estão bem editados, tem algumas observações que eu fiz sugerindo alterações, mas eles estão bem encaminhados para entrar no processo de diagramação do jornal. Então, o que eu pensei? Como o jornal, eu estava viciado, né, com as 12 edições que sempre são impressas, e aí precisa ser no papel A3, mas neste semestre, eu fui fui lembrar disso durante a correção, a gente não precisa se limitar a um formato A3, tá? E dessa forma, eu não preciso, consequentemente, sacrificar o texto de vocês, porque é terrível, né? Eu até comentei, não sei se foi com Giovana, né? É angustiante a gente, porra, nós apuramos, você vai, pesquisa, entrevista, aí tem o trabalho de escrever o texto, de fazer uma revisão, e de repente você fala, caramba, o texto está grande demais, eu preciso cortar. Às vezes um pouco mais da metade, às vezes até a metade, e é um procedimento muito difícil, né? Porque o texto ele já está acabado no papel, mas está também acabado na nossa cabeça. E aí, de alguma maneira, infringir isso acaba nos colocando numa situação em que muitas vezes a gente não consegue cortar, porque a gente acha que se tirar uma linha, o texto todo vai perder sentido. E eu brincava com a Giovana, eu falava, uma das inúmeras angústias do trabalho do jornalista é essa. Quer dizer, que é ter que tirar, de repente, uma linha, mas normalmente é muito mais do que isso, de um texto que nós temos a sensação que qualquer perda que exista, ele vai acabar também perdendo o seu sentido, tá? E a gente tem muita dificuldade de fazer essa edição. No texto jornalístico é assim, no científico também é. Então, para que não seja necessário fazer isso, né, porque de alguma forma é também impor uma certa frustração, né, pô, demandou um puta trabalho e aí de repente agora o resultado final tem metade do que eu fiz, né? Então, como nós não precisamos nos prender a este tamanho A3, vai ficar também a critério de vocês, de cada dupla ou de cada um de vocês, se vocês decidirem fazer individualmente, o tamanho do jornal, né? Então, assim, olha, professor, pela quantidade de texto, vai dar uma página standard. Ótimo, porque eu tenho pensado que no último nível de tamanho, a gente pode chegar a um tamanho standard, né? Então, assim, o jornal Vote, e aí seria uma outra exclusividade do jornal de vocês, que é o formato, né? O formato que eu digo na tela. Eu não estou nem dizendo, né, dos diálogos que o jornal vai ter com o Instagram, depois nós vamos falar disso, porque já está no momento de vocês começarem essa produção também, né, anunciando que dentro de menos de um mês o jornal estará pronto, tá? Aí depois eu quero falar com Brenda, também com Bruno sobre isso. Mas a gente pode então trabalhar sacrificando o mínimo possível do texto. Eu garanto para vocês que se vocês forem trabalhar uma página de jornal standard, que tem lá 320 milímetros de largura por 560 de altura, os conteúdos vão caber. Tá? Eu digo até que vai ser grande demais. E aí, em razão disso, vocês podem também então definir o tamanho do jornal em função do tamanho do texto. Então, assim, olha, professor, nós terminamos de colocar os textos aqui, já está bem de forma organizada, e está sobrando na parte de baixo, sei lá, vamos colocar aqui 15 centímetros. Então, vocês podem, né, lá na configuração do documento, diminuir o documento em 20 centímetros para que o papel, né, o tamanho do papel, se adeque ao tamanho dos textos, né, do jornal propriamente. Então, esta é uma novidade, é por isso que eu também chamei esse encontro nosso, para poder dizer para vocês que vocês não precisam se prender ao A3. Se vocês se prenderem ao A3, não vai dar para diagramar em uma página, né? Tem muito texto para uma página 3. Qual que é uma outra possibilidade, então? De vocês trabalharem com 2 A3.
Aí vocês fazem aquilo que vocês fizeram nas atividades. Abram um documento novo, né? Vão escolher lá 3 páginas, vão mudar o formato, porque o formato que vem no InDesign é o A4, vocês vão mudar para o A3, porque ele já tem lá. E aí vocês vão trabalhar as 2 páginas que estão, né? A página 2 e a página 3. É possível também. E aí alguma dupla pode dizer, olha, professor, o conteúdo todo no jornal está diagramado em 2 páginas A3. Isso também é possível, tá? De qualquer maneira, gente, e aqui eu, né, já vou dando as orientações, as recomendações para o trabalho que vocês vão começar a partir de hoje. A primeira definição que a gente tem que fazer é do tamanho do papel. Tá? Então, assim, vai ser A3, vai ser A4, vai ser standard, vai ser tabloide. Essa é a primeira definição. E aí a segunda definição, ato contínuo à escolha do tamanho do papel, é a orientação. Então, assim, se for no standard, é mais comum fazer no retrato, né? Fazer o standard em pé, na orientação vertical. Agora, de repente, vocês têm uma grande ideia de diagramar o jornal no standard na horizontal. Ele ficaria parecido com um banner, né? Muito menor, evidentemente, mas ele ficaria parecido com um banner no sentido de que ele seria bastante esticado e não teria uma altura muito grande, né? Porque nós estamos pegando o papel, o standard, que é o jornal tradicional que a gente tem, e está deitando ele, tá? Essa seria uma outra possibilidade. Mas então é isso. São 2 definições logo de cara. Qual vai ser o tamanho do papel? Vai ser A4? Se for A4, talvez vocês tenham que diagramar em 4 páginas. Vai ser em A3? Em uma página só A3 vocês não vão dar conta de diagramar porque os textos estão muito grandes. Vai ser em 2 A3? Aí já começa a ficar viável, tá? Vai ser num formato tabloide, de repente em 2 páginas, né, uma do lado da outra, é uma possibilidade. Vai ser no standard, se for no standard, uma página só dá, porque a folha standard é muito grande, né? Eu diria até que pelo tamanho dos textos, me parece ser o formato mais adequado. E aí vocês conseguem trabalhar, né? Colunas em branco para ir colocando o olho, trabalhando matérias tanto na orientação vertical como também na orientação horizontal, que a gente teria então a diagramação modular. Gente, tudo isso vocês vão ter que colocar agora em prática. Tudo aquilo que vocês fizeram naquelas primeiras 3 atividades, né, que vocês trabalharam com jornais e revistas, esse é o momento agora de utilizar todo esse repertório em função do que vocês vão produzir, tá? E aí é lógico, vocês têm a internet aí à disposição para ir buscando outros modelos. As edições anteriores do jornal estão disponibilizadas no AVA, vocês podem acessar também, tá? Então, Brenda, o standard me parece que, né, pelo tamanho dos textos, vai ser o ideal, tá bom? E aí eu repito, gente, principalmente para quem entrou depois. Todo o material do jornal eu vou disponibilizar depois da aula de hoje, até a hora do almoço, no AVA, tá? Então eu vou disponibilizar lá onde, naquela seção, né, de roteiro para as atividades, que eu disponibilizei lá, né, o roteiro para as 3 primeiras atividades, disponibilizei o roteiro para a atividade da semana passada e vou disponibilizar naquela seção o conteúdo, né, uma pasta em que vocês vão ter ali todo o conteúdo do jornal, tanto de forma textual como imagética também, tá? E aí dentro dessa pasta vocês vão encontrar outras pastas que vão estar discriminadas ali pelas matérias. Então tem lá evasão, né? Uma pasta dentro dessa pasta maior, né? Evasão. Aí dentro dessa pasta vai ter o texto e as fotos. Tem lá outras, vai ter lá mais uma matéria, né? Esqueci agora qual é a temática. Acho que é o próprio ensino remoto, né, se eu não me engano. É outra pasta, com texto e com a foto. A pasta do solta o verbo, o texto no Word com os depoimentos, os nomes dos entrevistados e as 3 fotos. Vai ter lá outra pasta, entrevista, mesma coisa, né, o texto da entrevista e a foto da entrevistada. As charges, né, a Maria Fernanda fez 4 charges, aí cada um de vocês, cada dupla, vai optar por aquela que julgar melhor, né?
e aí escolhe dentre as 4 charges uma só para poder fazer também a diagramação, tá? Mas, repito, então, de cara, gente, vocês estão falando aqui do standard, né? A Brenda está falando aqui que o espaço, né, ficou bom no standard, só não sei como faz para a foto ficar redonda, não solta o verbo. Então, Brenda, eu posso também explicar isso para vocês hoje. Eu, pelo menos, faço no PowerPoint, tá? Vocês podem fazer no Photoshop, quem preferir, quem tiver habilidade no Photoshop para fazer isso, pelo Photoshop é possível, mas eu faço pelo PowerPoint, depois eu mostro para vocês como é que é isso. No YouTube, gente, vocês vão encontrar vídeo assim, aos montes, dando tutoriais para isso, tá? Mas depois eu mostro aqui para vocês como que eu faço no PowerPoint, tá bom? Então, gente, é isso. Definiu o tamanho, vocês já estão me parecendo aqui indo para o standard. Professor, todo mundo então precisa fazer no standard? Não. Como eu disse, vai ficar a critério de cada um, se for fazer individualmente, ou de cada dupla, escolher qual é o tamanho. Eu já antecipo para vocês que pelo tamanho dos textos, o standard em uma página vai ser suficiente para acomodar todo o conteúdo do jornal, mas vocês podem fazer, né, em 2 lâminas A3, em 4 lâminas A4. Por quê? Porque como nós não vamos imprimir o jornal, a gente não fica preso à limitação que a gráfica da UFMT nos impõe de que só é necessário imprimir no A3, né? Só é possível imprimir no A3, tá? Então, este é um dado importante. Então, definiu o tamanho, vai definir a orientação, se vai ser no standard em pé ou num outro formato, ou se vai ser deitado, e aí, gente, a terceira providência é o diagrama, tá? Eu vou colocando aqui no chat para depois compartilhar com vocês, eu também posso compartilhar no grupo, né? Então, eu vou chamar aqui, né, recomendações. Eu vou colocar aqui recomendações, e aí eu vou numerando, né? Definir o formato. Eu vou colocar aqui, né, standard. A4. A segunda definição é a definição da orientação, né? Se esse papel então que eu escolhi vai ficar em pé ou vai ficar deitado. Vertical ou horizontal, que é aquilo que os programas chamam de paisagem ou retrato, né? Paisagem é a folha deitada, retrato é o papel em pé. A terceira definição. E a terceira definição, então, é a definição do diagrama, né? Então, assim, como o standard ele não tem, embora ele seja também largo, né, mas assim, guardadas as proporções, se a gente pensar no A3, o A3, pelo tamanho do papel, proporcionalmente é mais largo, e aí a gente consegue variar mais, né? Mas assim, o standard também é possível, né? A gente viu exemplos da Folha de São Paulo com um diagrama de 12 colunas. É evidente que nenhuma dessas vai aparecer isolada, ou se aparecer, vai ser justamente a coluna que vai ficar em branco para alocar uma legenda, um olho. Então vocês podem pensar em tudo isso, tá? O bacana do diagrama, quanto maior a quantidade de colunas que compõem o diagrama, mais vocês vão conseguir flexibilizar a diagramação, tá? Então tem essa vantagem também. Então, de repente, aí os jornalões, né, a Folha, o Estadão, o Globo, os jornais de fora, né, nós trabalhamos com eles também, o Washington Post, o New York Times, o The Guardian, podem ser boas referências para vocês consultarem e ver como é que dá para brincar com o diagrama
num jornal formato standard. É que acho que o Guardian é tabloide, se eu não me engano. Se eu não me engano é tabloide. Os dois americanos não, né? Os dois americanos são standard, tá? Mas de qualquer maneira o tabloide também, né? Porque do ponto de vista da largura, não há assim, tanta diferença, né? Entre o tabloide e o standard, tá? Então nós temos definição do formato, num primeiro momento, a definição da orientação da página, se vai ficar em pé ou ficar deitado, e a definição, então, do diagrama ou grade, quer dizer, quantas colunas vão compor o arquivo de vocês de cara, papel em branco, não tem texto, não tem nada, né? E essa definição é uma definição super importante, tá? E é por isso que eu falo, gente, isso tudo é pensado, tá? Por isso que eu falei, se vocês tiverem a oportunidade, é que num formato standard é complicado porque vocês não vão ter um papel em branco do tamanho, né? Vocês podem, de repente, pegando o papel, o A4, que é o que normalmente a gente tem em casa, e colocando um embaixo do outro, até dar os 560 milímetros, 56 centímetros de altura, tá? De largura é quase a mesma coisa, né? Porque de largura, não, vai ficar menor, né? Porque de largura o A4 tem 21 centímetros e o standard tem 32, tá? Mas assim, na medida em que vocês conseguirem, primeiro, planejar e pensar o jornal num papel para depois ir para o InDesign, melhor. Se não tiver, vamos direto para o InDesign. Mas aí, assim, é muita tentativa e erro, tá? É muita tentativa e erro. Então, definiu o formato, definiu a orientação da página, definiu o diagrama. A quarta definição, então, é a definição da cor do nome, tá? Por quê? Porque a cor que vocês vão colocar no nome do jornal, que é VOTE, vai definir as outras questões, né? Qualquer outro ornamento que vocês colocarem no restante do jornal, né, tipo um destaque no olho, a cor do texto do olho precisa estar de acordo com aquilo que vocês colocaram lá em cima. Por isso que a cor do nome do jornal é algo muito importante, tá? É recomendado que vocês repitam essa cor no restante do jornal, né? Mas assim, se não for repetir, é preciso então, pensando lá no círculo cromático, qual cor pode combinar, pode complementar aquela que vocês colocaram lá em cima, tá? O vermelho é uma possibilidade, Brenda. Aí, gente, pode ser várias, né? Dificilmente vocês vão conseguir, nesse ponto, ter alguma originalidade, por quê? Porque depois de 12 edições, já teve de tudo que é cor, né? O nome do jornal. Né? Mas o que não é nenhum problema também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, definir a cor do nome. Essa então é uma quarta definição. E depois que a gente faz isso, é começar a importar os textos, né, o Ctrl+C, Ctrl+V. E neste caso, gente, e aí isso tem a ver também com outras coisas, é pensar assim, essa matéria vai ser diagramada na horizontal ou vai ser diagramada na vertical, tá? Porque vocês podem pensar isso. Então, de repente, assim, você pode, de repente, ter um texto que está bem mais longo que os demais. De repente, esse texto ele pode ocupar um dos flancos, né? Ou mais. Vocês vão estar olhando aí, vai estar à direita, né? Mas para mim aqui é a esquerda. Ou vai estar mais à esquerda, ou vai estar mais à direita, colocar o texto de cima embaixo. Ou esse texto maior pode ocupar também o rodapé da página. Só que aí vai ser um texto diagramado na horizontal, tá? O importante é que, no final das contas, seja uma diagramação modular. A gente viu isso quando nós estudamos diagramação, vocês viram isso quando fizeram a atividade 3, que uma diagramação modular é melhor, por quê? Porque ela não é regular, né? Ela não é repetitiva, ela não é cansativa. Né? De todos os textos estarem com um desenho de um jeito só, ou só em pé, ou todos os textos deitados. Agora, para isso, moçada, de novo,
a palavra mágica que dá nome à nossa disciplina. É necessário planejamento, tá? Então, sem planejamento não dá para fazer isso. E aí, quando é que vocês vão ter condições de falar, olha, que texto vai entrar na horizontal e que texto vai entrar na vertical? Quando vocês estiverem olhando para todos eles ao mesmo tempo, tá? Então, vocês vão baixar os textos, né, lá do AVA, que vai estar disponível, e aí vão abrir todos de uma vez só, e aí olhando para eles, pelo tamanho deles, vocês vão definir. Agora, outras coisas também requerem que vocês usem como referência para poder definir a orientação da diagramação daquele texto, né? Se tem foto, qual é o tamanho da foto, em que formato está a foto, né? Qual é a orientação da imagem, porque nós vimos isso. A orientação da imagem, se a imagem estiver em pé ou deitado, isso define também a orientação do texto, tá? Então, vejam, é um procedimento super complexo, não é assim, pegar do Word e levar para lá, pegar o arquivo de imagem JPEG e arrastar para o InDesign. Gente, isso precisa planejamento. E quanto mais vocês planejarem o jornal, melhor vai ser o resultado final. E eu vou cobrar tudo isso, né? Porque vocês vão ter um tempo bastante interessante, pelo que vocês estão conversando aqui, tem gente que já até começou, para poder finalizar o jornal. E assim, eu vou exigir pelo menos capricho, sabe? Não dá para chegar um texto lá sem estar justificado, não tem como. A não ser que o conceito do jornal seja esse, não justificar o texto. Agora, simplesmente jogar, não dá, tá? Então, assim, para definir a orientação dos textos, e essa é a quinta recomendação, né? Vai nesse passo a passo, eu não gosto disso, fica muito engessado, mas como também a gente está no ensino à distância, que ele é frágil por si só, esse passo a passo pode contribuir, né? Mais do que atrapalhar. Então, o quinto passo seria, então, definir a orientação dos textos, né? Ou da diagramação. E aqui o ideal é buscar, então, uma diagramação modular, tá? É o Palmeiras, né, Brenda? Pois é, o Palmeiras não. O Palmeiras ganhou demais já o ano passado, esse ano mesmo já, né? Tem, não precisa sofrer por isso, não. Imagina eu que sou São Paulino, né? Que não comemora um campeonato há muito tempo. Perder um joguinho ali não faz. Não é tão problemático assim, não. Então é isso, gente. A quinta definição, então, que é escolher a orientação dos textos, tá? E aí, como eu falava para vocês, isso aqui vai ter uma relação muito grande com a orientação das fotos, né? Que tipo de foto vai chegar até vocês, porque isso vai definir muito de como vai ser o texto também, tá? Lembrando, e nós vimos isso durante as aulas, de diagramação, que vocês têm condições dentro do próprio InDesign de cortar a foto, tá? Então, de repente, assim, vocês têm lá uma imagem que é na horizontal, mas ela ficaria melhor, né, se encaixaria melhor ao texto se tivesse na vertical. O InDesign mesmo consegue fazer isso, consegue cortar, né? Se você clicar no nó e reduzir a imagem de um lado, reduzir de outro, sem clicar no Ctrl, ela vai cortar a imagem, tá? E aí você consegue deixar a imagem, né, ela estava deitada, cortou nas duas beiradas, ou se tiver na regra dos terços, né, você vai tirar só de um lado, ela vira uma foto em pé. Agora, a foto cortada precisa fazer sentido também, né? Senão tem que deixá-la na horizontal mesmo, tá? Então, tá aqui, né? Nós temos os 5 passo a passo. Eu vou acrescentar mais um aqui, e é assim,
Depois da definição dos textos, né, na horizontal e na vertical, precisa definir quais as colunas serão combinadas e quais ficarão isoladas, né, quais ficarão fixas, como a gente costuma chamar. Eu vou colocar aqui, definir a combinação e ou isolamento, né, que é quando a coluna está sozinha, né, as colunas. Eu vou colocar depois aqui como um sétimo passo, definir a inserção de legendas. Lembrando, né, vocês podem optar por alocar a legenda no interior da foto, vocês podem alocar a legenda embaixo da foto, né, de fora a fora, como os jornais fazem. As revistas normalmente colocam as legendas dentro da foto, num canto específico, desde que fique visível, cuidado com isso, né? Gente, quando um texto vai para dentro de uma imagem, isso é terrível. Por quê? Porque a imagem por si só, ela varia a cor, né? Às vezes ela sai de um tom mais claro e um tom mais escuro muito rapidamente. E isso dificulta a inserção de texto, porque aí você coloca um texto branco, na parte mais escura ele fica legível, mas na parte mais clara não dá para ler. Aí você coloca o texto preto, inverte. Então tem que ter muito cuidado se for usar o texto da legenda dentro da foto. Fica bem bacana. Mas assim, tem que ter cuidado, né? Normalmente coloquem ali a legenda num espaço que há uma uniformidade de cor, porque aí vocês podem a cor branca ou a cor preta e vai estar legível para todo mundo, tá? Ou vocês podem colocar, além de ficar embaixo da foto, vocês podem colocar meio de lado, tá? Vai ocupar ali um tamanho, uma certa altura da foto, mas vocês podem colocar de lado utilizando a coluna que vai estar em branco, tá? É uma outra possibilidade também. Então, vejam, vocês têm muita coisa para definir, tem muita coisa que pensar, tá? Então, definir a inserção de legenda e olho. Os textos que me mandaram, pelo menos que eu esteja aqui lembrando, nenhum deles já veio com o olho discriminado, mas vocês têm autonomia para definir. Né? O que é o olho? É pegar um pedaço do texto, porque vocês vão ter que ler o jornal todo. Então, pega um pedaço do texto que vocês julgam importante e coloquem como olho. Tá? E aí, é claro, né, a definição, junto com a definição do olho, tem que ter a definição de cor. Tá? Por quê? Porque o olho pode variar em cor, o olho pode variar em tamanho de fonte, o olho pode variar em tipo de fonte, tá? Eu vou colocar aqui, né? Definir a inserção de legenda e olho e suas variações. Essas variações podem acontecer, né? Por tamanho de fonte, tipo de fonte. Então, assim, vocês vão diagramar o jornal em times, mas o olho vai entrar com um outro tipo de fonte. É possível, tá? Tipo de fonte, tamanho de fonte e cor da fonte. Basicamente, o olho pode variar nessas três dimensões. Na medida que você utiliza um, não precisa utilizar dois ao mesmo tempo. Pode, mas não é necessário, porque você corre o risco de pesar demais do ponto de vista do destaque a um elemento textual e isso pode ficar ruim, tá bom? Por isso que eu falo que o nosso encontro do dia 10, que vai ser o penúltimo, vai ajudar nisso, porque vocês vão me apresentar uma prévia, não precisa nem estar com o modelo terminado, né? Vocês podem estar ali em andamento, mas a ideia é essa, né? É para que vocês compartilhem, a gente vai dando sugestões, vai trocando ideias, para que vocês entreguem uma versão final no dia 17, tá bom? Definir a inserção de legenda e olho. E aí, então, eu vou colocar aqui como oitavo passo, né? Definir as fontes do jornal.
se vocês consultarem os modelos antigos, as fontes são diferentes, né? Então, se eu não me engano, a fonte que define o nome do jornal é a Impact. Essa fonte é interessante que vocês mantenham, por quê? Porque ela é que dá identidade ao jornal desde sempre, tá? Mas é uma sugestão. Agora, se for mudar, tem que tomar cuidado, por quê? Porque a mudança da fonte do jornal, que é a sua própria logomarca, implica mudança na identidade do jornal, tá? Então, assim, vai ter que ser uma mudança muito cuidadosa e muito bem embasada, muito bem justificada, porque claramente, né, vai ser uma alteração que vai causar estranhamento, impacto em quem já está acostumado a ler o jornal desde 2014, tá bom? Mas vocês veem, né, que a fonte do nome do jornal é uma, aquele texto, né, que define qual turma produziu o jornal, que o jornal é uma produção da disciplina de editoração e planejamento gráfico, né, que é tudo aquele texto embaixo do nome do jornal que faz parte do cabeçalho. Ali é um outro tipo de fonte, né? A fonte que caracteriza o texto sempre foi Times, e nós já sabemos que é importante que seja uma fonte da família romana, se não for a Times pode ser outra, mas é importante que seja da família romana. Tem que definir a fonte do olho, a fonte da legenda, tá? A fonte dos créditos, porque vai aparecer os nomes de vocês em algum lugar, né? Ou no canto superior lá, como em algumas edições, ou no rodapé do jornal, ou no pedacinho do jornal lá embaixo. É uma outra definição que vocês têm que fazer. Enfim, definir fontes, tá? É outra coisa que vocês vão ter que fazer também, tá? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Mas me parece que a gente tem aqui bons encaminhamentos para que vocês. Bom, a questão da orientação da foto, né? Eu já falei que essa é uma definição que vai estar casada com a definição da orientação dos textos. Então, já está subentendido acho que é no quinto passo. Eu vou dar um enter aqui, ó, e aí vocês já vão consultando, porque aí então é possível que vocês já com base nisso vão pensando o jornal, tá? Como eu falei para vocês, gente, são muitos passo a passo. O jornal não é olha que ele tem uma página só, né? Vocês imaginem um jornal grande no semestre que vem, né? Condicionada à aprovação nesta disciplina, vocês vão fazer jornalismo de revista. Vocês vão perceber que assim a Fuzue é um projeto assim imensamente maior, se vocês me permitem o pleonasmo, do que o Jornal Mural, tá? Depois, lá no sétimo semestre, vocês vão fazer o Sofoca, que é o Jornal Laboratório, é outro projeto gigante também. Aqui é uma porta de entrada, né, para aquilo que a gente chama de jornalismo impresso. Mas mesmo assim, mesmo um jornal que só tem uma página, demanda de quem está diagramando uma capacidade de planejamento, né, de projeção, né, de projeto muito grande, tá? Não percam isso de vista. Gente, só um minutinho que eu preciso colocar a bateria aqui, que senão eu vou ficar sem, tá? Só um minutinho. Moçada, por enquanto, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma coisa em mente que vocês falam, professor, e tal coisa que não está aqui nessas 8 recomendações, né?
eu penso que o momento é este, porque vocês vão entrar numa fase bastante decisiva do semestre, né, da disciplina, tá? Eu vou colocar aqui, Rebeca, é impact, tá? Impact. Como eu falei, gente, eu acho assim, a mudança mais delicada que vocês têm a fazer, se vocês forem fazer, é a mudança do nome da fonte do nome. Porque, como eu falei, a gente já viu isso também. O logotipo, né, a logomarca dos jornais e até das revistas, é, é diferente isso no telejornalismo, né, na televisão, que aí você tem alguns símbolos, mas né, a Globo, a Bandeirantes, né, o SBT não, porque o SBT vem propriamente escrito, a TV Cultura também, né, enfim. Mas no jornalismo impresso, na ampla maioria das vezes, a logomarca do veículo é definida pelo tipo de fonte. E com o VOT acontece assim, né? Nós já fizemos 12 edições, como eu falei para vocês, desde 2014, e todas elas trouxe como fonte do título a fonte Impact, que é uma fonte da família lapidária, tá? O texto é escrito em caixa alta, tem o ponto de exclamação lá no final. Então, assim, se houver alguma mudança, a mudança mais drástica é aqui, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem utilizado como padrão, que isso foi mudado na edição número 8. Não, na edição 9. É o cabeçalho do solta o verbo. Tá? O cabeçalho do solta o verbo era de um jeito até a 8ª edição e a partir da 9ª ficou de outro. O cabeçalho do solta o verbo eu vou também disponibilizar para vocês no AVA junto com o conteúdo do jornal, porque ele também é padrão, tá? Ele também é padrão. É claro que ele vai ter que aumentar de tamanho, mas lembrem, né, gente, sempre que vocês aumentarem um objeto de tamanho, é preciso aumentar de forma proporcional. Então é o Ctrl apertado, e aí naquele nozinho da diagonal, da ponta, vocês têm que ir aumentando, tanto do ponto de vista da horizontal, como do ponto de vista da vertical, né? Para que a imagem vá aumentando de forma regular. Senão vocês achatam a imagem, né? Ou ela vai ficar muito expandida ou ela vai ficar muito esticada, e isso não pode acontecer, né? As proporções da imagem precisam ser mantidas, mesmo que vocês aumentem ou reduzam o tamanho da foto, né? Não percam isso de vista também, porque do ponto de vista gráfico isso é terrível, tá? Então é um tipo de erro que vocês não podem cometer, tá? Deixa eu responder a dúvida da Brenda, né, sobre a cortar a foto em círculos. E aí, se vocês forem tendo alguma outra dúvida também, podem ir perguntando, mas a aula de hoje, de fato, vai ser mais curta, embora a gente já esteja aí para ir para 20 para as 9, porque eu queria mais utilizar esse espaço aqui para, né, apresentar algumas orientações, porque assim, vocês têm que pensar o jornal, mas como é que se pensa, né, a projeção de um jornal? Por isso que eu chamei vocês para este encontro, para que a gente pudesse aproveitar esse momento, né, de alguma maneira criar ali um ordenamento de como pensar o jornal, tá bom? Estou abrindo aqui o PowerPoint. Como eu falei para vocês, existem outras maneiras de vocês fazerem a foto em círculo. Dá para fazer pelo Photoshop também, mas eu me encontrei melhor para esse tipo de coisa no PageMaker, tá? Eu vou abrir o InDesign também, porque eu já trabalho, né, com o corte no PowerPoint e com a importação do arquivo, ou a exportação, né, no caso, para o
o InDesign, tá bom? Gente, como é que vocês estão trabalhando o InDesign? Quer dizer, primeiro assim, como é que vocês conseguiram o programa, né? Eu tive um pouco de noção na segunda-feira passada, mas se vocês puderem responder no chat, vocês baixaram, vocês compraram a versão online? Eu pergunto por quê? Porque chegou a vocês na semana passada uma pesquisa que a professora Tamires submeteu, porque assim, o programa é fundamental para o desenvolvimento da disciplina de jornalismo de revista, tá? Então, assim, se vocês puderem responder, só para eu ter uma noção, né, de como vocês craqueou, Bruna? O meu também é craqueado, né? Não tem, não tem outro jeito. Deixa eu abrir aqui. E aí, pelo menos, vocês conseguem usar também na disciplina do semestre que vem, tá? Deixa eu abrir aqui um modelo. Eu vou abrir aqui o modelo no InDesign de qualquer tamanho, porque é só para mostrar para vocês como é que faz o corte da imagem circular, né, redonda. É bem tranquilo. Agora, precisa ficar muito atento ao corte da imagem. Se a imagem estiver na vertical, porque assim, o corte vai respeitar o desenho que vocês vão fazer, né? Então, numa foto vertical, se vocês fizerem ali um círculo de cima e embaixo, o círculo vai ficar, né? Se ela for muito estreita, o círculo vai ficar, na verdade, oval. E a foto não é oval, né? A foto é uma circunferência perfeita, tá? Ah, deixa eu abrir aqui a pasta de imagens. Aqui. Olha só, deixa eu projetar aqui. E aí vai ficar então mais fácil para vocês visualizarem, tá? Aqui, por exemplo, é a imagem, não é o caso, né? Porque a imagem que vocês vão colocar circular é a do solta o verbo. Quem quiser também, porque quem achar melhor colocar a imagem quadrada ou retangular também pode, tá? Nas outras matérias é diferente, por quê? Porque uma imagem em círculo fica complicado porque vocês acabam perdendo muito espaço, tá? Embora o círculo seja a forma perfeita, mas convenhamos, né? Considerando que a página de um jornal ela tem
margens, né, retas, né, a folha não é redonda, não é oval. Se fosse, não perderia espaço, mas como é, perde. Então, por isso que as fotos do conteúdo da matéria são fotos retangulares ou quadradas, tá? Mas aquilo que eu dizia para vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei a foto da pasta, né? Então, quer ver? Então, eu peguei a foto aqui da pasta e levei para o PowerPoint. Soltei aqui, ó, tá? É um documento em branco. Eu apaguei aquelas coisas, né? Clique aqui para escrever um texto. Eu tirei tudo aquilo. Se não quiser tirar também não precisa. E aí o que vocês têm aqui, ó? Aqui na parte superior à direita, vocês têm aqui, ó, cortar, né? E aí a segunda opção é cortar para demarcar forma e vocês têm aqui a forma elipse, tá? Eu não sei, eu acho que não tem nenhuma outra que seja aqui talvez, ó. Não, mas aqui é outra coisa. Então, normalmente a gente usa a elipse e ela vai cortar a foto respeitando as suas dimensões, né? É uma foto retangular que é muito mais alta do que larga, tá? Então, vai dar aquele problema que eu disse a vocês, ela vai ficar oval. Olha lá, tá? E aí, assim, se diminuir a foto, né, vai achatar. Isso também não pode acontecer, tá? Né? Então, aí, neste caso, lá no solta o verbo, é complicado a foto ficar assim, porque ela ocuparia muito espaço, né? Então, o que normalmente a gente tenta fazer? Deixa eu ver aqui, ó. Vendo, ó, com o Ctrl apertado, o que eu faço? Eu diminuo, mas ela vai ficar do mesmo jeito. Aqui não vai ter como, a não ser que a gente corte a imagem. Opa. E transforme essa foto numa foto quadrada. Porque aí, quando eu fizer o segundo corte no formato circular, né, como é o quadrado, todos os lados iguais, ele vai então converter o quadrado numa circunferência perfeita, tá bom? Então, eu clico em cortar, beleza, né? Sempre na mesma ferramenta aqui, ó, só que aí eu não preciso nem clicar na setinha, eu vou direto aqui, porque aí ele sabe que eu quero cortar de acordo com as dimensões as fronteiras da imagem, né? Agora, para fazer o círculo, sim. Então, eu venho aqui em cortar de novo, mas na setinha, escolho a segunda opção e venho em elipse. Então, agora sim, né? Agora ele fez um círculo e ela está pronta, então, para ser usada, né? A gente pode fazer de duas formas. Ou pegar aqui e levar direto... Não, ele não vai. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vamos ver, clicou com o botão direito, salvar como. E aí eu posso salvar dentro da própria pasta, né? Eu vou colocar aqui, imagem redonda. Salvar. Então, se eu abrir lá a pasta da entrevista, eu já vou ter o arquivo aqui novo, né? Que agora está com... é para estar redondo. Aí sim, né? Eu vou arrastar para o InDesign e vou soltar. E aqui eu posso acertar desse jeito, olha lá. Ctrl apertado, lembram, né? Eu trouxe para cá, ficou achatado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o tamanho da imagem com o Ctrl apertado para quê? Para reestabelecer a proporção. Então, do jeito que estava, essa não é a proporção da foto, né? Se eu pegar a foto original, e é sempre bom isso. Professor, mas eu vou perder a noção. Não, coloca a foto original do lado, né? Divide a tela para você ver quais são as proporções da imagem. A proporção da imagem não é aquela, né? Por quê? Porque ali o rosto da nossa entrevistada está muito esticado e está espremido na horizontal, né? Olha lá. Né? A proporção está totalmente diferente, porque eu sei que ela está muito mais alta do que larga. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os dois tamanhos iguais. E aí eu vou diminuindo com o Ctrl apertado, porque se eu não tiver com o Ctrl apertado, a foto vai cortar. Olha lá.
Não é disso que eu preciso. Tá? Aqui sim, né? Opa, ela está redonda, mas ela está muito grande. Agora, então, de novo, com o Ctrl apertado mais no canto, eu vou fazer a diminuição de forma regular, sem perder a proporcionalidade da imagem, certo? Aí, ó. Tá? Eu vou ver com a Giovana se a gente não consegue uma outra imagem, porque até para um arquivo que vai ficar digitalizado, a qualidade da foto não está legal, tá? Mas é isso. Gente, deu para entender? Ah, então, vamos lá, Rebeca, foi importante você ter mencionado isso. Por quê? Porque assim, bom, eu imagino que vocês já tenham encontrado, né, o local para baixar fonte. Eles existem aos montes no Google, né? E ali você vai encontrar uma quantidade X que é muito maior do que a quantidade de fontes que o Windows já traz, tá? Aí o que é necessário fazer? Quando você baixa, porque o que é uma fonte? A fonte nada mais é do que um arquivo. Tal como um arquivo de imagem, tal como um arquivo de Word, a fonte é um arquivo. Vai ter o atalhinho, né, com o nome dela e tal. Aí o que a gente tem? Nós temos dentro do Windows, que é a maior pasta que a gente tem no próprio Windows, né? Deixa eu achar a... não é aqui. A gente vai ter... Acho que é... Aqui. Aqui, tá? Então, dentro do drive, né, do C dois pontos, que é normalmente assim que vem convencionado, né, que é o espaço onde a gente vai armazenando os arquivos no computador. Então, dentro do C dois pontos, a gente tem a pasta Windows, né? Clicou duas vezes, aí dentro da pasta Windows existem todas as outras pastas que fazem com que o Windows funcione, tá? Aí, Rebeca, dentro da pasta Windows, você vai ter uma pasta chamada Fontes. Eu vou clicar. Quer ver? Deixa eu projetar para vocês, porque aí vocês vão... Né, eu tirei o compartilhamento da tela, né? Tiago, não dá, hein? Porque aí vocês vão vendo aqui como eu estou fazendo, né? Então, deixa eu voltar. Então, aqui, Rebeca. Ó, Rebeca e os outros, né? Que talvez, que porventura possam ter dúvidas, tá? Então, dentro do C dois pontos, né, ele vai aparecer aqui na margem da esquerda. Se não aparecer, vocês conseguem aqui pela área de busca, tá? Dentro do C dois pontos, então, eu dou um clique, ele vai aparecer todas as pastas que fazem parte do Drive, e a principal delas, a maior, né, aquilo que dá sentido a tudo isso que a gente faz no computador, é a pasta Windows, tá? Então, dei dois cliques, e aí ele vai me mostrar todas as pastas que compõem esta pasta maior, que é a pasta Windows. Dentro dessa pasta, no meio de tantas outras, como eu já mencionei, nós vamos ter a pasta identificada como fontes. Já vem até com um azinho ali, ó, que vocês estão vendo, né? E aí o que eu tenho dentro dessa pasta? Todas as fontes que, quando eu abro qualquer programa que vá fazer uso de letras, eu vou poder acessá-las, né? Então, se eu abro o Word, todas as fontes que eu tenho no Word, eu tenho porque elas estão dentro da pasta fontes, que estão dentro da pasta Windows. O PowerPoint, a mesma coisa. O InDesign, a mesma coisa. O Photoshop, a mesma coisa, né? Todas as fontes que eu utilizo em quaisquer softwares, elas estão lá naqueles programas porque
porque antes de estar nos programas, ela está numa pasta definida como fontes, que está dentro de uma pasta maior chamada Windows. Tá bom? Então, fez o download do arquivo. O que é o download? O download você vai baixar um arquivo, né? Como a gente baixa qualquer outro arquivo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Cada arquivinho desse é uma fonte. Tá? E quando vocês fazem o download de uma fonte, vai aparecer um ícone dessa natureza, lá na pasta Downloads. Aí o que vocês têm que fazer? Copiar aquele arquivo e trazer para dentro da pasta Fontes. Né? Quando vocês trouxerem para dentro da pasta Fontes, na medida em que vocês abrirem o programa, seja o Word ou o próprio InDesign, quando vocês clicarem lá no campo de fontes, que você vai baixar, vai aparecer toda a lista, a fonte que você baixou e inseriu na pasta, porque se não inserir, não vai ler, né? Os programas só reconhecem como fontes as fontes que estão dentro da pasta fontes. Né? Se tiver em outro lugar, o programa não reconhece. Tá? Então, pegou a fonte que está lá na pasta download e trouxe para a pasta fontes, qualquer programa que vocês abrirem a partir daí, vão apresentar na lista todas as fontes que já existiam, mais aquela que vocês acabaram de baixar. Tá? Deu certo, Rebeca? Maravilha, então. Ótimo. Tá? E aí vocês têm lá, assim, uma gama bastante interessante de fontes a baixar. Se eu não me engano, o cabeçalho do Solta ao Verbo novo, né, dessas últimas 3 edições, né, nona, décima, 11ª, não, das últimas 4, foi uma fonte baixada. Né, um dos estudantes da turma baixou uma fonte diferente e acabou fazendo o cabeçalho com ela. Tá? Então, vocês têm ali possibilidades muito interessantes, né, para baixar uma fonte que vá definir o olho, por exemplo, né, ou o próprio nome do jornal, caso a dupla ou alguém de vocês opte por mudá-la. Tá? Gente, mais alguma dúvida? Porque em linhas gerais era isso. Tá? Em linhas gerais era isso. Aí, deixa eu colocando as datas aqui então, né? Eu vou colocar então as próximas 3. Nós só vamos ter mais 3 datas, 3 segundas-feiras, para finalizar a disciplina. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 de maio. Felizmente a gente vai conseguir seguir à risca o cronograma que foi estabelecido no começo do semestre. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, calendário. Então, 3/5, que é a nossa próxima aula, né, vocês vão, eu vou colocar aqui, né, diagramação do jornal. E isso vai ser de forma assíncrona. Então a gente não vai, na segunda-feira da semana que vem, nos encontrar aqui, tá bom? Assíncrono. No dia 10, daqui 2 semanas, eu vou dizer aqui, ó, vai ser uma apresentação prévia. Como eu falei, o jornal não vai precisar estar concluído, tá? Vocês pode ter parte dele feita, e a outra parte em branco ainda, mas que você já tem em mente qual texto que vai entrar, de que maneira que vai entrar, né? É uma apresentação prévia para troca de ideias, né? Vou colocar aqui, né? Os modelos. A troca de ideias e vou deixar só como apresentação prévia, né, para não alongar muito aqui os tópicos. Esse aqui vai ser de forma síncrona, tá? Então, lá no dia 10 a gente volta. E no dia 17 é a apresentação final. Então, cada dupla ou cada estudante, quem fizer sozinho, vai apresentar o modelo que diagramou. E aí, com base nessa apresentação, a gente vai utilizar metade do encontro, né, das 7h30 às 8h30,
para a apresentação, porque é uma apresentação breve, né? Afinal de contas é uma página só. E aí, na segunda hora, das 8h30 às 9h30, a gente vai dar conta de definir o modelo. Então, assim, diante de cada modelo apresentado, quais as características que a gente vai incorporar num modelo único, que vai ser a versão final do jornal, né? Que é uma versão final, como eu disse para vocês lá no início do semestre, que identifique, que represente a turma, tá? Então eu vou colocar aqui a apresentação final. Este encontro é síncrono também. Agora, é claro, não é porque na segunda-feira da semana que vem a gente não vai estar aqui que vocês não têm um compromisso. Vocês têm, né? Que é utilizar o horário de aula justamente para fazer a diagramação. Porque se nos outros horários vocês têm, além de aula, durante todas as manhãs, vocês têm outras atribuições, outras atividades, outros trabalhos a fazer durante a tarde, a noite e o final de semana, quer dizer, as 2 horas da segunda-feira, né, das 7h30 às 9h30, mesmo que não tenha um encontro como esse, é fundamental que vocês utilizem para poder diagramar o jornal, né? Se é que vocês não têm tempo de fazer isso num outro horário. Porque se não tiver, o tempo que vocês vão ter para diagramar vai ser o tempo da aula, né? Então, aproveitem que a gente não vai estar aqui justamente para fazer isso, tá bom? Então tá aí, ó, né, um calendário só com mais 3 datas, porque aí no dia 17 a gente finaliza todo o conteúdo, tá? Então, repetindo, eu vou terminando aqui, eu vou disponibilizar o conteúdo do jornal no AVA, lá em roteiro de atividades, né? Na mesma seção onde eu destinava os enunciados, né, das atividades que vocês fizeram até agora, inclusive a da semana passada. E eu já vou também abrir, né, na seção de entrega de trabalhos a tarefa, mas a tarefa, claro, vai ficar aberta até o dia 17 de maio, que é a data limite para vocês entregarem o jornal diagramado. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Aproveitem para sanar, caso vocês tenham. Senão eu já vou agradecendo, né, a presença de vocês aqui. Andrelina, Brenda, Bruna, os 2 Brunos, Maria Fernanda, Rebeca. Ah, lembrei. Bruno e Brenda, né? Eu me lembro que vocês, tem mais gente que está responsável pelo Instagram, mas eu alerto vocês, né, da necessidade de nós já começarmos a trabalhar o perfil do Instagram anunciando o jornal, né? Porque se vocês forem trabalhar com bastidor, né, o bastidor da produção do jornal, quer dizer, né, o início da diagramação, eu acho bacana que o público possa ter noção da produção, né, de forma muito paulatina. Aí vocês têm que prever, né, também. Eu vou passar, Brenda, eu preciso pegar junto com o Rogério a senha e já passo para vocês, tá? Mas que vocês, de alguma forma, também planejem isso para que a gente tenha, de repente, diariamente no Stories, né? Acho que não é o caso do feed, mas publicações que vão dando para o público a dimensão de que o jornal está avançando, né? Começando por uma coisa muito precária, né? Quer dizer, só inserindo o nome do jornal ainda, o restante da página toda em branco. Mas é claro, né, que vocês vão poder fazer isso não só filmando a tela do computador, mas também dando depoimentos, né? Qual é a dificuldade, o que é bacana do processo de diagramação, o que vocês pensavam que era a disciplina e o que está sendo. Pode falar mal do professor, viu? Não tem pudor, não tem. Eu não tenho milindre quanto a isso, não, tá? Enfim, vão dando uma dimensão bem bacana no Instagram da produção, porque me parece que o Instagram é mais para isso, né? Para dar essa dimensão do backstage, né? Do que tá por trás da cortina, enquanto o palco não está aberto para a performance, né? Que no caso aqui nosso é o jornal pronto. Mas até o jornal ser pronto dá muito trabalho, né? Como o nosso trabalho começou em 8 de fevereiro, tá? Então eu penso que o Instagram pode dar a dimensão desse trabalho, que é um trabalho super complexo, né? Não está longe de ser simples, tá? Então aí eu já vou passar para vocês a senha ainda hoje,
porque vocês já começam a trabalhar o conteúdo do Instagram anunciando, né? Enfim, as pautas, né? O dia a dia da produção do jornal, né? Do trabalho de vocês no computador. Eu acho que a gente vai conseguir, mais do que nunca agora, né? Numa versão exclusivamente digital, desenvolver um trabalho muito interessante no Instagram também. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu já me despeço então de vocês, agradecendo de novo a participação, a presença. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, e vocês podem ter, né, porque de repente vão já começar a diagramar agora, de forma assíncrona, vocês me acionem no WhatsApp, no próprio e-mail também, que eu vou procurando esclarecer as dúvidas de vocês, se for necessário, porque é uma coisa muito visual, obviamente. Eu me comprometo a abrir uma sessão de videoconferência, né, para compartilhar a tela, para fazer a orientação devida mesmo de como proceder no programa, algum recurso que vocês, porventura, encontrem dificuldade de implementar. Beleza, gente? Boa segunda para vocês, uma ótima semana, continuem se cuidando e um abraço para todo mundo, tá? Fiquem bem. Valeu, Andrelina. Tchau, Bruna. Tchau, Rebeca. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, Bruno. Até mais.